O ex-deputado deve se reunir hoje com André do Prado, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E quem vem contar os detalhes é o Vinícius Murad, porque ele tem apuração sobre esse assunto. Vini, seja muito bem-vindo. O que deve ser discutido, então, nesse encontro, que vem exatamente um dia depois de Eduardo ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por coação e essa condenação também o tornar inelegível? Inelegível por ficha suja. Yuri, Débora, muito boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham. É uma conversa que naturalmente vai acontecer por telefone, porque Eduardo segue morando nos Estados Unidos, enquanto André do Prado tem agenda aqui no estado de São Paulo ao longo dessa semana, inclusive o lançamento oficial da pré-candidatura dele ao Senado. Candidatura essa que contaria ou conta com Eduardo Bolsonaro como suplente. E a partir deste momento, com Eduardo condenado pelo Supremo Tribunal Federal e considerado agora ficha suja, ele pode não ser registrado formalmente nesta campanha. Na verdade, ele até pode ser registrado, mas isso pode vir a ser questionado na Justiça Eleitoral. O que o partido vai fazer ainda não está claro, mas o que a gente tem de informação neste momento? Os dois vão conversar sobre essa posição e avaliar os próximos passos. A gente tem também algumas declarações, algumas repercussões no âmbito eleitoral desta condenação no Supremo Tribunal Federal contra o Eduardo Bolsonaro. O que disse o próprio André do Prado? Disse que não havia razão para isso, que ele estava usando o direito dele de liberdade de expressão, de imunidade parlamentar e que agora a expectativa de André é pelo recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa situação. O André do Prado também confirmou nessa mesma entrevista ao SBT a intenção de conversar por telefone com Eduardo Bolsonaro. Quem também falou foi Guilherme Derrite, companheiro de chapa de André e de Eduardo, também do grupo político de Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao Senado Federal por São Paulo. O que Derrite disse que trata-se de um duro golpe de perseguição contra uma liderança conservadora, prestou solidariedade ao deputado Eduardo Bolsonaro, que ele destaca o deputado mais votado da história do Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também fez uma declaração a esse respeito, disse que a condenação de Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal é injusta. O governador também disse ter expectativa por um recurso, o que é interessante, porque Eduardo não designou uma defesa formal, não escolheu advogados para representá-lo nesse caso. Ele está sendo representado pela Defensoria Pública da União. E aí a gente tem a declaração do governador Tarcísio de Freitas, que é a seguinte: ele diz que é uma decisão injusta do Supremo Tribunal Federal, mas que ainda é necessário aguardar o trâmite formal para a publicação do acórdão dessa decisão, desse julgamento, posteriormente o recurso, mas diz que, de todo modo, isso não impacta, palavras de Tarcísio, o nosso grupo aqui em São Paulo. Nem a eleição de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência também pelo PL, e nem a eleição dos nossos senadores, disse o governador Tarcísio de Freitas. Os próximos passos a gente ainda não sabe como vão ficar, mas eu tenho certeza que meu colega Pedro Venceslau já tem alguns indicativos, não é isso? Então, já que você invocou o seu parceiro, Vinícius Murad, eu vou trazer o Pedro Venceslau aqui para a tela já, porque apesar dessa inelegibilidade, o PL, de fato, ainda quer manter Eduardo Bolsonaro candidato a suplente do Senado na chapa, que tem como candidato, por enquanto pré-candidato, André do Prado, do PL. A chapa faz parte aí da coligação que apoia a reeleição do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Pedro. Olha, Yuri, geralmente é uma tática politicamente kamikaze. Todo mundo que tentou ir contra a maré do TSE, em estado de inelegibilidade, não conseguiu. Mas tem muita gente que insiste. Em 2018, o presidente Lula usou essa estratégia. Foi até o limite da Justiça Eleitoral. Quando viu que não tinha mais para onde justificar essa candidatura, lançou o Fernando Haddad. Mas agora se trata de uma suplência, não é um cargo da primeira linha, né? Não é o cargo de candidato a senador. Portanto, não se observa tanto, não é um cargo que coloque em risco a chapa da direita no Senado. O PL tem feito isso como uma espécie de deferência a Eduardo Bolsonaro e também porque isso deixaria ele escanteado se já nesse momento o partido anunciasse que vai buscar um novo suplente para André do Prado. Para explicar aqui, o André do Prado foi escolhido candidato a senador nessa chapa da direita, indicado pelo Partido Liberal, com a chancela de Valdemar Costa Neto e o apoio integral do governador
Tarcísio Gomes de Freitas. O Eduardo Bolsonaro, que a princípio seria ele o candidato a senador, tinha outras preferências, queria indicar alguém mais ligado ao grupo dele, que é mais alinhado àquela ala mais radical do bolsonarismo. Aceitou ser colocado como suplente, porque no eventual governo Flávio Bolsonaro, André do Prado pode subir, ocupar algum cargo do governo, então ele herdaria o cargo de senador. E o primeiro sinalização, o primeiro gesto, melhor dizendo, vai acontecer agora nesse sábado, quando vai acontecer um grande evento em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, que vai ser uma espécie de pré-lançamento da candidatura do André do Prado ao Senado. Vai ser um evento provavelmente com a presença do governador Tarcísio, talvez até do Guilherme Derrite, que é o outro candidato ao Senado dessa chapa, com toda a direita reunida para uma grande foto. E a ideia, pelo que eu apurei, é que façam uma espécie de videoconferência com o Eduardo Bolsonaro. Vai entrar por um telão, falando alguma palavra ali, enquanto eles vão usar essa estratégia de recorrer até esgotar os recursos. Para concluir, resta saber quem vai recorrer, já que o próprio Eduardo abriu mão de uma defesa própria e foi defendido pela Defensoria Pública da União. Talvez eles entrem com o recurso com advogados do próprio PL, mas aí na Justiça Eleitoral. Ô Pedro, segue conosco aqui com mais apuração, porque quem já se posicionou sobre essa condenação foi outro irmão de Eduardo Bolsonaro, o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Tanto o Carlos Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro já vem nessa linha que é muito diferente da do Flávio Bolsonaro. Eles vêm criticando muito o que eles chamam de direita consentida, ou seja, daquela direita mais moderada, que lá atrás, em 2018 e 2022, surfou na onda do bolsonarismo, mas agora adotou uma certa cautela, uma certa distância regulamentar. Depois desse episódio do Flávio Bolsonaro, o que muita gente vinha reclamando reservadamente, ele trouxe para o X, publicizando uma insatisfação desse núcleo. Ele disse o seguinte, abre aspas, o silêncio da direita permitida segue em berço esplêndido. Toda a orquestra sempre teve muito método. Fecha aspas. É uma crítica indireta a Ronaldo Caiado, a Romeu Zema, que são dois candidatos da direita que até outro dia estavam frequentando as mesmas rodas políticas do que o Flávio Bolsonaro, mas se afastaram. Romeu Zema foi inicialmente, logo depois da revelação dos áudios das conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, já foi para uma estratégia do tudo ou nada, rompendo com Flávio Bolsonaro e fazendo críticas. O Ronaldo Caiado foi numa linha mais moderada, mas também vem escalando metodicamente nas críticas ao seu adversário no campo da direita, e nenhum deles, obviamente, saiu em defesa de Eduardo Bolsonaro nesse momento. Pelo contrário, o que a gente vê agora, até uma aproximação, conversas que estão acontecendo entre o Ronaldo Caiado e o Renan Santos do partido Missão. Não que eles vão fazer algum tipo de composição, mas podem se unir, por exemplo, nos debates. Lembrando que o Renan Santos do partido Missão tem feito críticas contundentes tanto ao Flávio Bolsonaro quanto ao presidente Lula, tentando se colocar como um outsider da terceira via, numa espécie de estratégia como a do Pablo Marçal na disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo em 2024. E aí isso leva a esse afastamento maior. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro já tinha defendido recentemente que não houvesse nenhuma aliança em nenhuma parte do Brasil entre o Partido Novo e o PL, porque o Partido Novo do Romeu Zema é o partido que tem várias coligações e conexões com o PL em alguns estados, sobretudo em Santa Catarina, onde eles estão juntos na candidatura a governador de Jorginho Melo. Pedro Venceslau, muito obrigado aqui pelas suas apurações, assim como o Vinícius Murad. Quem vem agora para a tela é a Larissa Rodrigues. Lari, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, ainda está avaliando como reagir a esta condenação do irmão Eduardo. O que você traz de apuração? Qual o receio da pré-campanha nesse sentido? Yuri, é interessante o quanto ele até reagiu, mas há um temor por parte da campanha. O que é que essas reações podem significar? O Pedro trouxe para a gente agora até uma reação menos crítica, né, do que dos demais aliados, digamos assim, mas há um temor do quanto falar disso, falar da questão do tarifaço, querendo ou não que o assunto se misture numa defesa de Flávio Bolsonaro e continue passando uma imagem de que poderia o Flávio Bolsonaro ter trabalhado contra o Brasil junto com a família Bolsonaro, que é um discurso que vem
do presidente Lula. Então há um temor muito de como Flávio Bolsonaro se portar para, sim, defender o irmão, mas ao mesmo tempo também não desagradar aqueles que são mais de centro. A gente vem falando sobre isso, sobre esses passos que Flávio Bolsonaro vem dando rumo ao centro, né, ao centro-direita, saindo um pouco da direita considerada ali, né, mais raiz, do bolsonarismo mesmo, para tentar conquistar um público maior de eleitores. E aí, diante dessa condenação de Eduardo Bolsonaro, a campanha agora tenta quase que como se antecipar, Yuri. Eles pensam de que maneira seria melhor Flávio Bolsonaro se posicionar, porque também se não se posicionar e não ficar constantemente defendendo o irmão, pode ser acusado de ter o abandonado. É uma balança que a campanha tenta achar agora, mas parece que ainda não encontrou.